Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, nossa leitura encontra-se em Marcos, é o Evangelho deste ano, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, meia dúzia. Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Diz o seguinte: Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Então, Jesus dizia para eles que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e em sua família. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Amém. Nós vimos recentemente, irmãos e irmãs, naquele trecho em que diziam que Jesus fazia o que fazia por um espírito mau, que Jesus disse que todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E naquele trecho nós vimos a dificuldade que Jesus teve com a própria família, porque alguns familiares de Jesus, quando o viram na casa com muitas pessoas atrás dele, para que ele curasse, para que ele orasse, cuidasse, os próprios familiares de Jesus disseram: é preciso prender esse rapaz aí, que ele está fora de si, ele está ficando maluco. Os próprios familiares, né? Então nós ao longo do Evangelho, vemos que Jesus se deparou com muitas incompreensões. Em vários momentos, as pessoas que estavam ao redor de Jesus não compreendiam bem qual era a proposta dele. Lembrando qual é a pergunta central do Evangelho de Marcos: quem é Jesus? E qual é a resposta central de Marcos, que é como ele começa o seu Evangelho. Começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. É assim que começa Marcos. Ou começo do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então Marcos responde a essa pergunta: quem é Jesus? Com essa resposta: que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Só que Jesus era o Messias e Filho de Deus de uma maneira que nem sempre as pessoas que estavam ao seu redor entendiam. Então nós vimos que os próprios familiares tiveram dificuldade de entender que ele era o Messias, o Filho de Deus. Os próprios discípulos, em vários momentos, tiveram dificuldade de entender que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Nem se fala os fariseus e os doutores da lei. Esses não só não compreendiam, como perseguiam Jesus, a ponto de terem criado aquela situação toda para que ele fosse crucificado. E aqui nessa passagem nós vemos também que os seus conterrâneos não entendiam bem
que ele era o Messias, o Filho de Deus. Tinham dificuldade de perceber que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Marcos, ao longo do seu Evangelho, vai tocar muitas vezes nesse ponto. Como Jesus encarou muitas dificuldades para que as pessoas compreendessem a sua proposta de reino de Deus, a sua boa notícia de chamado à conversão: arrependei-vos e crede no Evangelho, crede na Boa Nova do reino de Deus. E Marcos toca muitas vezes nesse ponto, quanto Jesus foi incompreendido. E na passagem de hoje, depois de passar por isso com discípulos, com a própria família, aqui Jesus passa por essa situação de incompreensão com os seus conterrâneos, povo da sua terra, que o viu crescer, sabia quem eram os seus pais, sabiam qual era a sua profissão, qual era a sua origem, que o conheciam no dia a dia, conviviam com Jesus. Essas pessoas não conseguiam naquele momento compreender que ele era o Messias, o Filho de Deus. Diz o texto, que Jesus foi para Nazaré, sua terra, acompanhado pelos discípulos. No sábado começou a ensinar na sinagoga, e as pessoas ficavam admiradas, perguntavam: de onde é que vem tudo isso? Onde foi que arranjou? Onde é que Jesus arranjou tanta sabedoria e esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Ora, Jesus não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? No interior, até hoje ainda tem isso, Ali é Marilene, filha de Bebé, é Patrícia, filha de Elza, No interior ainda tem isso, Então as pessoas, Jesus não é aquele filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Ficaram escandalizados porque para eles era estranho que uma pessoa comum, que eles viram crescer ali com eles, um carpinteiro, filho de Maria, para eles era muito estranho, era um escândalo que essa pessoa tão comum fosse o Filho de Deus, fosse aquela pessoa que estava curando os enfermos, aquela pessoa que estava anunciando o reino de Deus, aquela pessoa que estava realizando milagres. De onde é que vem tanta sabedoria? É o chamado, irmãos e irmãs, escândalo da encarnação. O escândalo da encarnação. As pessoas, os conterrâneos de Jesus, se escandalizavam porque jamais esperariam que um deles, um de nós, fosse uma pessoa que realizasse essa missão que Jesus realizou. Eles poderiam esperar alguém que viesse de fora, alguém que não fosse filho de carpinteiro, mas filho de um doutor da lei, que viesse de Jerusalém. No nosso contexto, alguém que viesse de Brasília, ou alguém que viesse dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou de São Paulo. Alguém assim, que viesse de um lugar, entre aspas, importante, filho de pessoas, entre aspas, importantes, não é? De família nobre, como se costuma falar. Então, naquele tempo, as pessoas esperavam assim, alguém assim, que viesse como Salvador. Mas Jesus não. Jesus veio como uma pessoa comum, um de nós, uma pessoa como outra qualquer, digamos assim, uma pessoa tão comum e tão divina. E é assim que Deus se revelou em Jesus, tão comum e tão divino, no cotidiano e tão especial. Foi assim que Jesus se revelou, é assim que Deus se revelou em Jesus. Há um negro espiritual, aqueles cantos dos negros norte-americanos que entoavam seus louvores, ainda quando eram escravizados, para resistir às dores, o sofrimento, e ao mesmo tempo alimentar a sua fé. Eles cantavam, Porque diferente do Brasil, aqui o povo negro que foi escravizado pôde tocar os seus tambores, os seus instrumentos. Lá nos Estados Unidos, eles foram proibidos.
Por isso que, como não podiam tocar os tambores, eles colocavam tudo na voz. O sofrimento, a angústia, os clamores a Deus, e alimentavam a sua fé, colocavam na voz. Por isso eles cantavam aqueles negros espíritos tão bonitos. E um desses negros espíritos dizia assim: nós somos aqueles e aquelas por quem esperamos. Eles cantavam isso. Nós somos aqueles e aquelas por quem esperamos. A salvação não virá de fora, não virá do alto, não virá das famílias nobres, não virá dos países ou dos bairros ricos, não virá dos proprietários de terra, dos latifundiários. A salvação que Jesus revela, que Deus revela em Jesus, vem de baixo, vem da periferia, vem de Nazaré, vem do povo pobre, do povo trabalhador. É assim que Jesus veio, como um homem da periferia do seu tempo, de uma família simples, um homem sem posses, um homem trabalhador. É assim que Deus se revelou em Jesus. Além do nosso olhar, porque ainda hoje, muitas vezes, nós esperamos uma solução que vem de fora, ou que vem de cima, que vem das elites. Mas não é assim que Deus costuma se revelar. Deus costuma se revelar a partir das margens, a partir das periferias, como era Nazaré, a partir do povo simples, a partir do povo pobre, a partir da classe trabalhadora. É de baixo para cima que o reino de Deus acontece. Falávamos mais cedo sobre o reino de Deus. O reino de Deus acontece de baixo para cima, das margens para o centro e de dentro para fora. É assim que o reino de Deus acontece. E muitas vezes nós nos escandalizamos com isso, porque esperamos a partir das expectativas dos reinos deste mundo, que também falávamos mais cedo, os reinos das elites, do poder do dinheiro, das armas, do status, que Jesus não tinha. E assim ele afirmava e encarnava a expressão desse Deus que escandaliza pela simplicidade e que nos convida a viver esse reino que vem das margens, de baixo, dos pobres. E Jesus mais adiante vai dizer que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua própria terra, entre seus parentes, como ele havia experimentado um pouco antes, e em sua família. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Interessante, porque o seu povo não reconhecia, e isso dificultou o ministério de Jesus. Porque os milagres que ele tinha a fazer e fez, sempre contava com a participação das pessoas. Os milagres de Jesus contavam com o seu poder, com a sua graça, com o seu agir, o agir de Jesus, mas sempre contavam também com a participação das pessoas, com a fé das pessoas. Porque os milagres de Jesus não eram o que a gente chama de paternalistas, não eram para acomodar as pessoas na sua situação de sofrimento ou de carência, mas Jesus curava ao mesmo tempo que convocava a pessoa a assumir as rédeas de sua vida. Por isso que várias vezes Jesus dizia: levanta-te e anda. Como disse, não foi a menina, levante-se. Os milagres de Jesus não só curavam, mas libertavam. Não só libertavam, mas faziam das pessoas sujeitos da sua própria história. Os milagres de Jesus faziam das pessoas que se levantavam, que se soerguiam, que assumiam a sua vida, não mais a condição de vítimas e coitadinhas, como se diz, mas Jesus fazia com que elas se levantassem, assumissem a sua dignidade que Deus confere a todas as pessoas e caminhassem. Levanta-te e anda. Foi o que Pedro disse logo no início da igreja nascente, lá depois de Pentecostes,
Pedro vai ao templo e encontra um homem pedindo esmolas na frente do templo. E Pedro olha para esse homem nos olhos, porque Jesus também fazia assim, ele olhava para a pessoa nos olhos, na singularidade daquela vida. Ele valorizava a pessoa, aquela pessoa. E Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. A mesma palavra que Jesus dizia. E o homem se levantou e as pessoas ficavam espantadas. Oh, não era aquele homem que ficava pedindo na frente do templo? Agora está caminhando aí com Pedro, vivendo uma vida nova, uma vida digna, uma vida que caminha com as próprias pernas. É essa a mensagem de Jesus. Os seus milagres contavam com a parceria de quem era curado. Ele convocava a pessoa a participar do milagre, a participar da sua cura e caminhar uma vida nova. Levanta-te e anda. As pessoas não estavam dispostas a viver isso em Nazaré, muitas delas. Por isso que Jesus não fez milagres lá. Apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Acredito que também, quando as pessoas não reconheciam Jesus como Messias, havia um toque aí de arrogância. Um toque de arrogância, não é? Porque como é que pode esse homem como nós ser filho de Deus? Havia uma certa arrogância, não. Ele não está à altura de ser filho de Deus ou Messias. Acredito que essa arrogância os fechou aos milagres de Jesus. Por outro lado, as pessoas doentes, enfraquecidas, que viviam no seu corpo a carência, o sofrimento, essas colocaram a arrogância de lado e buscaram em Jesus, e creram em Jesus, e encontraram nele a cura, porque não estavam movidas pela arrogância, mas viram em Jesus, o filho de Maria, o carpinteiro, aquele que poderia curá-las, Então, irmãos e irmãs, foi esse sentido de humildade que as pessoas adoecidas muitas vezes experimentam, que fez com que encontrassem a cura em Jesus. Essas pessoas adoecidas, Jesus colocou as suas mãos sobre elas, como diz o texto, e alguns doentes foram curados, porque se colocaram nesse lugar da humildade de buscar em Jesus a sua cura, e com fé participaram dessa cura. É interessante, irmãos e irmãs, que a doença nós vemos como uma coisa ruim, e de fato, doenças trazem sofrimento. Mas as doenças também podem ser oportunidades de nos encontrarmos mais profundamente com Jesus. Não que nós desejemos a doença para encontrar Jesus, não é isso? Mas nós passamos por essas situações, e não só doenças, situações de sofrimento, situação que nos trazem desespero, que nos trazem preocupação, nos deixam avechados, e as doenças fazem isso. Essas situações são oportunidades ímpares de nos encontrarmos com Jesus, de buscarmos em Jesus a cura e uma vida nova, de experimentarmos a fé que é dom de Deus, e com essa fé acolhermos o poder e o amor de Deus, e sermos curados, sermos transformados, e nos levantarmos e andarmos, e assumirmos uma condição de dignidade, não uma condição de vítimas e coitados e coitadas, mas uma condição que não é de arrogância, mas é de dignidade, que é a possibilidade de se levantar, erguer a cabeça, não para olhar ninguém de cima, mas também para olhar ninguém de baixo, olhar na horizontalidade da graça, olho no olho, ombro a ombro, e assim experimentar a cura de Jesus e a vida nova que Jesus tem para todos nós. A fé, irmãos e irmãs, muitas vezes é pensada como uma expressão de força. É uma pessoa de fé, muitas vezes se pensa uma pessoa forte espiritualmente. Mas esse texto também nos convida a pensar a fé na sua relação com as nossas fraquezas. Fé e a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. A fé é muito mais que uma força espiritual.
espiritual é uma maneira de experimentar as nossas fraquezas. E na nossa fraqueza encontrarmos a força da misericórdia de Deus. Nas nossas fraquezas, pela fé, nos encontrarmos com esse Deus que nos sustenta quantas vezes nos falta força. Com esse Deus que nos dá o chão quando parece que não tem chão debaixo dos nossos pés. A fé é essa experiência da fraqueza que confia em Deus. E por isso Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte, porque não é a minha força, mas é a força de Deus que me sustenta, que me cura, que me liberta e que me guia. A fé é uma maneira de viver a nossa fraqueza, muito mais que uma força. É uma maneira de viver a nossa fraqueza, onde nessa fraqueza encontramos a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que nos faz levantar de novo e caminhar uma vida nova com Jesus. Então, irmãos e irmãs, possamos não nos escandalizar quando Deus se revelar a nós, com as pessoas que já fazem parte do nosso cotidiano, com as pessoas da nossa família, da nossa comunidade de fé, do nosso bairro. Deus se revela na simplicidade, Deus se revela nos pequenos e pequenas. Possamos também acolher essa graça e esse agir de Deus em nossa vida, com essa fé que participa da cura, que participa do milagre, e que vive as nossas fraquezas, não como coitadinhos e coitadinhas, mas que na nossa fraqueza experimenta a força da misericórdia e acolhe aquela palavra de Jesus: levanta-te e anda. Assim seja.